Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso Dev Club Podcast. Hoje a gente vai aprender tudo sobre análise de dados. Se você não sabe nada desse mercado, eu também, estou começando a aprender tudo sobre esse mercado. A gente vai ter um especialista aqui sobre análise de dados para nos ajudar. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, deixa aquele like, se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo para te ajudar na sua carreira em tecnologia. E se você está assistindo aí pelas plataformas digitais, também deixa um comentário, deixa um like e não esqueça de nos seguir nas redes sociais para ter muito conteúdo sobre tecnologia. Então, hoje o podcast está imperdível, um baita conteúdo. Estamos aqui com um dos profissionais mais gabaritados em análise de dados do Brasil. Seja muito bem-vindo, Gustavão. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo hoje, estar aqui falando para todo mundo. Espero atender um pouquinho as expectativas de todo mundo. Vamos falar bastante sobre análise de dados, vamos desvendar esse mundo que ainda é um pouco complexo, mas que dá para fazer bastante coisa por aí. Vamos começar já com um tema que todo mundo quer saber. Eu, para ser bem sincero, eu estou na área de programação há muitos anos, mas a análise de dados para mim era algo bem... Não sei, era bem abstrato, só que eu comecei a ouvir falar muito bem nesse mercado. Então vamos começar a falar da parte boa, oportunidade. Eu não sei nada sobre análise de dados. Se eu começar a estudar, primeiro, preciso de uma faculdade? Não precisa. Hoje a gente usa análise de dados em tudo que a gente faz, né? Pensa o seguinte, se hoje eu sou um gestor de uma empresa, vou precisar analisar dados para conseguir fazer essa gestão. O que um profissional de análise de dados ele vai fazer? Ele vai facilitar para que esse gestor faça essas análises mais rápido. Então, não precisa. Eu preciso saber, lógico, das ferramentas que a gente utiliza isso, são ferramentas de análise de dados, como Tableau, Power BI, e também preciso saber um pouquinho do que a pessoa precisa saber. Eu preciso ver qual que é o faturamento na minha empresa. Então, sabendo isso, sabendo um pouco, e não precisa saber muito da ferramenta, a gente já consegue alcançar alguns objetivos. Tem muita vaga? Como que é esse mercado? O mercado que está precisando de profissionais, não está? Como que está o mercado de análise de dados? Vamos lá, hoje eu fiz uma pesquisa simples, tá? Eu coloquei lá análise de dados no LinkedIn e coloquei, deu 1.800 vagas para o Brasil inteiro. Então, fato, está precisando de pessoas. E detalhe, a gente está no mês péssimo, porque a maioria das empresas, dezembro, puxa o freio de mão e não está numa época de contratação. Janeiro, fevereiro, março vão ser meses muito mais aquecidos para o mercado. Claro. E pensa o seguinte... O que uma pessoa precisa para fazer isso? Ele precisa saber um pouco das ferramentas, ele vai precisar aprender as ferramentas, precisa ter um pouco de vivência ali no mercado. Então, quem são as pessoas que podem colocar hoje e ir para uma parte de análise de dados? A gente pode falar que todo mundo. Um gestor que hoje faz análise de dados ali de toda a parte de logística, ele quer crescer um pouquinho mais ali, ele pode pegar e analisar dados. A própria pessoa, o de logística, ele pode pegar e analisar dados. Então, pensa o seguinte, é um leque muito grande de dados, de pessoas que podem fazer isso e que existe mas muita procura. Então, por exemplo, se eu sou um gestor, se eu sou um coordenador, um diretor de uma empresa, eu posso aprender análise de dados para que eu consiga, por exemplo, ser promovido ou para mostrar um bom serviço dentro da empresa e melhorar os resultados meus e da minha equipe. Claro. Legal. E eu também posso aprender análise de dados para conseguir um emprego trabalhando só com isso dentro de uma empresa. Exato, claro. E análise de dados. Comecei agora, estudei, consegui um emprego. Quanto que é um salário inicial? A gente vai pegar um salário de 4, 5 mil reais, é a média de um salário inicial. De um júnior. De um júnior. E assim, isso vai exponenciar. A gente pode conseguir vagas, por exemplo, para júnior isso, para sênior, para pleno, vai para 8 mil, para sênior 14 mil reais em torno disso. Caramba. E para mim era um mercado... Eu nunca tinha notado esse mercado. Olha só como que conhecimento é poder, né? Quem sabe está no caminho certo. Vamos lá, meus preconceitos, que eu acho que talvez sejam da nossa audiência. Poxa, eu quero aprender mais sobre análise de dados. Legal. Preciso de matemática? Não. Precisa saber contas básicas. Pensa que é o seguinte, quem faz a matemática para a gente? O próprio sistema. Eu preciso saber que nesse campo, né, ou nesse gráfico que eu vou criar, ou nessa visualização que eu vou criar, eu preciso usar uma soma, uma média. Eu não preciso fazer mais do que isso. Eu preciso saber o que eu preciso mostrar naquelas informações, mas não preciso ser um expert em matemática. Legal. Preciso ser programador? Não. As ferramentas hoje elas não são ferramentas com muito código. Lógico. Preciso de código para fazer análises mais avançadas? Preciso. Mas análises básicas, você precisa simplesmente saber qual que é a função que eu preciso usar para fazer uma soma, qual é a função que eu preciso usar para fazer uma média, no máximo isso.
Legal. Então, é uma área onde, como todo mercado de tecnologia, não só análise de dados, mas tem muitas oportunidades, salário bom, home office? Home office, Que na maior beleza. parte. Apesar de que tem um movimento das empresas de voltar para presencial, mas normalmente, se não for home office, é aquele híbrido que a gente faz 2, 3 vezes na semana. E como que foi você entrar nesse mercado, Gustavo? Como surgiu? Você acabou caindo nesse mercado? Ouviu falar? Tinha algum amigo? Como que foi esse processo? Não, eu comecei nesse mercado assim. Eu era analista de suporte numa empresa. Tinha uma vaga para uma equipe de qualidade, eu não fazia a mínima ideia do que essa equipe de qualidade fazia. E aí eu me candidatei para essa vaga o que eu precisava saber? Excel. Então eu fui aprender Excel para fazer para essa vaga. Entrei ali, a gente me demorava, fazia vários relatórios, um relatório, por exemplo, 5 dias fazendo um relatório. Falei, quer saber uma coisa? Eu vou procurar alguma ferramenta que me ajude a melhorar isso. A ferramenta naquela época foi o Tableau, versão 7, isso foi em 2012, mais ou menos, bem lá atrás. E depois disso foi só aperfeiçoando, sair dali para outras oportunidades, até que como que você ia fazer com grandes projetos e tudo mais. Mas assim, foi exatamente precisei me especializar na ferramenta. Até então eu não tinha faculdade, eu tinha poucos cursos e uma atendente de telemarketing. Então, imagina, com pouco conhecimento da área, de verdade. Que empresa você já passou trabalhando com análise de dados? Já trabalhei em empresas de suporte, trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, trabalhei Nossa, agora deu branco. No Porto Seguro, trabalhei Wipro, trabalhei na Serasa, trabalhei na Ambev, trabalhei em um monte de empresas. Caramba, cara, Pão de Açúcar, Ambev, Porto Seguro, Wipro. É o Wipro ou Wipro que fala? Eu sempre chamei de Wipro, mas Wipro, deve ser Wipro. Mas é uma grande empresa. E vamos lá, vamos desmistificar as coisas. Fui contratado como analista de dados. Como que é o dia a dia de um analista de dados? Normalmente, quais são as demandas que chegam para vocês? Vamos lá. O que eu recebo de demanda normalmente? A gente sempre trabalha como projetos, sprint como qualquer outra a área de tecnologia, né? Mas normalmente é o quê? A gente vai receber o pessoal vai falar assim, eu preciso de um dashboard, por exemplo. A gente fala de há pouco tempo atrás. Preciso de um dashboard para gestão de chamados no DevOps, por exemplo. Que eu preciso... a primeira pergunta que eu faço é o que você quer visualizar? E essa pergunta-chave para toda análise de dados. O que você quer fazer? Qual é a visão que você quer? E, a partir disso, eu vou analisar os dados que eu tenho ali dentro e começar a construir essas visões. Lógico, muito alinhado com aquele usuário final para saber... você precisa de uma visão histórica. O que é que você quer? Qual é o objetivo final de verdade desse dashboard? Entendi. E... mercado de programação, Gustavo, quando um júnior ele começa a trabalhar, ele recebe muito suporte. 99% dos casos. Como que foi para você quando você começou a trabalhar na análise de dados? Você teve que correr muito atrás de várias coisas sozinho? Ou as equipes são mais volumosas, então sempre vai ter algum sênior para te ajudar? Como que funciona esse mercado para quem está iniciando? Quando eu comecei, essa parte de análise de dados era meio que... Era muito novo. Muito novo, não tinha muita gente, então procurei muita coisa sozinho, muito conteúdo em inglês. Só que isso mudou muito hoje. Hoje a gente tem equipes muito grandes, com pessoas seniors, que ajudam muito a gente a fazer as coisas e que também tem muito conteúdo. Se a gente vai procurar conteúdo de Power BI, a gente tem, tanto no YouTube, muito conteúdo, a gente tem comunidades e comunidades onde a gente pode fazer pesquisas e compartilhar conhecimento ali dentro. Então, hoje tem muito suporte para que a gente consiga fazer todas as análises ali. E é muito legal mesmo. Por quê? Porque ajuda aquelas pessoas que estão começando agora a não ter aquele medo da ferramenta, não ter aquele medo da análise de dados, mas sim começar a se jogar um pouquinho mais e conseguir fazer as coisas. Legal. E vamos lá, quero começar na análise de dados. Qual é o primeiro passo? Assim, o que você acha importante? A trilha de conhecimento que eu tenho que aprender? Eu começaria sempre com o Excel, mas não por nada, porque o Excel é a base de tudo. Por quê? Porque com o Excel, sabendo como funciona uma planilha, sabendo como funciona, quais são os dados que eu tenho ali dentro, eu consigo evoluir para as outras ferramentas de visualização. E aí a gente tem várias opções. Uma opção que hoje se usa muito é o Power BI, e com o Power BI a gente consegue abrir um leque. Hoje tem muita empresa que está utilizando. A gente tem Tableau,
E aí beleza, isso é quando eu estou falando para análise de dados com visual. Cara, eu não queira mexer com visual, eu posso ir por uma que a gente chama de back-end, que assim como tem em desenvolvimento, que aí eu vou mexer com Python, vou mexer com SQL, eu vou mexer com outras ferramentas que também fazem parte da análise de dados, do ciclo de dados como um todo, mas que não são aquela visualização final para o usuário. Então, a gente tem essas duas vias, né? Tanto seria o front-end e o back-end. Bem isso. Hoje é chamado isso, front-end para análise de dados e back-end. Então, deixa eu entender. Então, por exemplo, tem um profissional que ele não vai querer tocar no código, então ele vai ficar mais ali no Power BI, ele vai pegar os dados e vai tratar de uma forma mais visual, ferramenta, arrasta e solta. Exato. Não gosto de código, eu posso ficar nesse mundo. Pode. E tem o cara que vai para parte mais de back-end, onde ele vai colocar algum script usando Python, usando R, que é uma linguagem de programação também, para galera que não conhece. E aí ele vai botar a mão no código, SQL também. Sim. Ele vai, na verdade, fazer o quê? Pensa que a pessoa de back-end, ele prepara os dados para que a pessoa de front-end consiga trazer esses dados para dentro da ferramenta. Então, a gente hoje, vamos falando isso em Big Data, aquela quantidade de dados que a gente tem, nem sempre todos os dados que a gente tem, eles são imprescindíveis para me mostrar dentro de um dashboard. Então, qual é o trabalho do profissional de back-end para análise de dados? É preparar aquele dado para que eu consiga fazer uma análise no front-end ou em outra ferramenta mais específica. É literalmente um trabalho em equipe. Então o front-end fala, ó, eu vou montar um dashboard para a diretoria. A diretoria está precisando de um dashboard que mostre porcentagem de clientes que compraram no último mês, que mostre a idade média dos clientes e onde os clientes moram. Exato. Só que assim, a gente tem uma base de dados gigantesca que tem todos os dados do cliente. Então o cara de back-end ele vai filtrar essas informações, trazer para o front-end só as informações que eu preciso, e aí o cara de front-end vai pegar essas informações que vem do back-end e vai montar um gráfico de pizza, um gráfico de barra, e vai chegar lá pro diretor e falar assim, ó, tá aqui, ó, as informações que você precisava. Exatamente, porque os dados normalmente não estão centralizados, né? Muito dificilmente dentro de uma empresa a gente tem todos os dados dentro de um mesmo sistema. Ele vai ter que buscar em várias tabelas, em vários lugares da empresa para canalizar, para mandar pro front-end e o front-end tratar. Exatamente. Poxa, tá fazendo mais sentido agora para mim. E outra coisa, o cara que sabe o back-end, ele ganha mais do que o cara que sabe só o front ou eles ganham parecido? Nas análises que eu fiz de mercado, normalmente se ganha parecido. O que acontece é que o cara de back-end, ele tem mais conhecimento técnico, porque ele vai precisar codar muito mais, então ele precisa de mais ferramentas ali, então pode haver uma variação. Tá? Eu já vi casos que eram iguais, e eu já vi casos que uma pessoa de back-end, dependendo do conhecimento dela, ela ganha mais, sim, do que a pessoa de front-end. E na análise de dados tem esse termo do full stack, que é o cara que sabe as duas coisas? Tem. E aí o cara que sabe as duas coisas, ele vai ganhar mais? Sim, porque pensa que ele vai fazer o trabalho de duas pessoas, né? E normalmente ele vai ganhar um pouco a mais. Então, quero começar. Talvez o front-end seja a melhor coisa, porque eu já vou começar a colocar a mão na massa e já consigo um emprego, já consigo ganhar dinheiro. Só que o legal é o cara ter a mentalidade de aprender o back-end para ele ser um profissional mais completo e conseguir subir mais rápido na profissão. Seria mais ou menos isso. Exato, porque pensa o seguinte, é muito mais fácil para a empresa contratar uma pessoa que saiba as duas coisas. Mesmo que ela não vai fazer as duas coisas, ela entende do que ela está fazendo. Sim. Quando ela vai lidar com a equipe de desenvolvimento ou ela entende quando ela vai fazer a visualização. Então, fato que uma pessoa que ela sabe as duas coisas, que é um full stack, ele vai ter mais uma qualificação melhor. Agora, muito bom. Eu comecei assim, comecei com front-end, com o tempo a gente vai ganhando mais familiaridade com a ferramenta e vai falar assim, não, eu preciso fazer alguma coisinha ali dentro do back-end. Aí a gente vai para o back-end, mergulha ali nas ferramentas de back-end, aprende e começa a fazer as duas coisas. Que legal, Gustavo. Outra dúvida que eu tava aqui, até esqueci o que eu ia falar, perguntar. Esqueci, tá vendo? Tava tão focado nessa resposta que eu esqueci que eu ia perguntar. Mas eu fiquei impressionado. Lembrei o que eu ia perguntar. Eu já ouvi, muito antes de eu saber o que é análise de dados, eu já ouvi algumas vezes a frase que os dados são o petróleo do presente. Inclusive, a gente vê várias batalhas judiciais aí do Facebook com o governo americano, a gente vê muito se falar de privacidade de dados, e aí no meio dessa conversa você fala-se de Apple, fala-se de Google, Facebook, que são empresas gigantes, e tem dados de praticamente todo mundo do planeta, então tem muito esse preocupação das autoridades e até das
pessoas em relação ao que está sendo feito com seus próprios dados. Então, a gente percebe num cenário global, eu como um leigo percebo pelas notícias, pelo que a gente vê, que os dados são imprescindíveis. Sim. E o mercado de análise de dados, ele está crescendo igual à importância dos dados no mundo ou não? Como que está esse mercado? Sim, está crescendo. Porque pensa o seguinte, como a gente tinha comentado, para qualquer empresa que a gente vai... O que é, e fato, né? O ouro que a empresa tem é aquele dado que ela tem. Se a gente for pegar, por exemplo, o Facebook, qual é o ouro dele? As pessoas que entram ali em todos os dados da pessoa, a rotina que a pessoa tem dentro do Facebook. E até, desculpa te cortar, mas até eu acho que é uma coisa que muitas pessoas não entendem. Mas, poxa, pra que o Facebook quer as minhas informações? Toma aqui, eu não preciso. Pra que eles querem tanto? Mas, olhando Facebook e Google, que são duas das empresas... duas das maiores empresas do mundo. Cara, pra eles os dados são ouro. Por quê? Se ele souber o que você gosta, o que te interessa... ele vai jogar exatamente o anúncio que você quer ouvir, que você precisa e você vai comprar. Porque ele acertou exatamente o que você estava precisando. Aí alguns vão falar, mas Facebook e o Google não ganham dinheiro com isso. A empresa, sei lá, a Magazine Luiza que ganhou, não ganha dinheiro. Mas se eu sou um empresário, eu boto R$100 lá no Facebook... e o Facebook tem uma inteligência legal e consegue levar meu produto para a pessoa certa, e a pessoa compra, mês que vem eu boto 200, mês que vem eu boto 500, e eu vou contar para o meu amigo que vai botar mais dinheiro. Então, a tendência é que cada vez mais as pessoas gastem em anúncio. Por quê? Dá resultado. Por quê? A plataforma soube tratar os dados e mandar o anúncio certo para a pessoa certa. Exato. E aí, o faturamento deles vai lá em cima. É até interessante... Até falando um pouquinho, para finalizar o assunto dessa parte de anúncio, que eu acho que é um dos campos que os dados são muito utilizados. Cara, se você for conversar com alguém que conhece desse mundo de anúncio, nos últimos... Você pegar um cenário menor, dos últimos 5 anos, tipo, tá 100 vezes mais caro anunciar. Cada dia que passa tá muito mais caro anunciar. Por quê? Oferta e procura. Antigamente, pouquíssimas pessoas queriam usar, por exemplo, o YouTube, o Google, o Facebook, Instagram para anunciar. Cada dia que passa, mais e mais e mais e mais pessoas, desde a pequena empresa lá, a padaria do seu Zé, que agora quer colocar um anúncio lá no Facebook, como a Magazine Luiza, a Casas Bahia, como gigantes do mercado querem anunciar, e tá cada vez ficando mais caro. E quem tá ganhando dinheiro com isso? As empresas que souberam tratar os dados. E pensa o seguinte, quanto mais anúncio a gente tem, mais a curiosidade nos dados a gente tem. Então pensa o seguinte, o mecanismo dentro para eles é o quê? Quanto mais dado eu tenho assertivo, mais assertivo é o meu mercado. Então, esse é o trabalho deles. Se a gente for pensar, o Google ganha dinheiro, qual que é a maior renda do dinheiro? Com certeza é anúncio. Que é exatamente o mercado dele. Ele vai pegar os dados que a gente está procurando no Google, no Facebook, no Instagram, no que for, é só olhar. Se a gente pega no Instagram, começa a pesquisar alguma coisa ali dentro do Instagram sobre, por exemplo, microfone. Você vai ver que os próximos anúncios que vai ter vão ser de microfone dentro dessa... Microfone. É incrível. E às vezes a gente nem pesquisa. Não, olha, tem um negócio que esses dias que eu dei muita risada. Eu tava no site entrei no Globo Esporte pra ver quanto que tinha sido o jogo. Cara, e minha mulher, né? Gosta do quê? Bolsa, sapato. E ela tava falando, acho que no mesmo dia de manhã, que ela queria comprar, sei lá, uma bolsa tal, XYZ. Cara, eu entrei no Globo Esporte, ela tava de frente comigo conversando, apareceu exatamente a bolsa que ela queria. Como eles cruzaram esse dado, eu não sei. De alguma forma eles devem saber que a gente é casado, então, se a mulher dele quer e ela não comprou ainda, vamos jogar pro marido pra ver se o marido acorda e compra de presente pra ela. Eu não sei como que eles cruzaram esses dados, ou se pegaram pelo microfone do meu celular, enfim, N fatores que podem ter acontecido. Mas é incrível, incrível. E ela não ganhou de presente a bolsa? Não, mas que é mensagem subliminar. Apareceu ali, compra pra dar pra ela. Acho que ela pegou meu celular de noite e ficou assim, ó. Bolsa, sapato, bolsa, sapato. Aí o Google viu e mandou pra mim. Eu tô achando que a minha deve fazer a mesma coisa, viu? Não é? Não, mas é incrível, cara. E olha só, eu lembro quando eu fiz meu Facebook. Foi coisa de 2009, 2010. E assim... Eu não sou besta, né? Você olha aquela plataforma e você fala, imagine
quantos programadores, quantas pessoas... Na época eu nem era programador, nem sabia o que era programação. Mas você percebe que tem muito dinheiro investido pra uma plataforma dela, que ela funcionar. Cara, eu tinha tipo uns 17 anos na época, eu nem lembro direito. Mas aí eu ficava pensando, cara, como que eles ganham dinheiro com isso aqui? Porque, tipo assim, eu não tô pagando pra usar o Facebook. Não, mas eles querem seus dados. É exatamente isso. Que Quando você não paga nada, você é o produto. Exato. E esse é o produto. O Instagram é esse. Você pode ver, o próprio Google, pô, tudo que a gente procura no Google é coisa que vem recorrente. E assim, não sei se você percebeu, eu tenho percebido isso. Essa que a gente estava falando de acuracidade. O como vem melhorando a qualidade dos anúncios que vão aparecendo para você. Eu pesquisei, por exemplo, sobre BI no Instagram. Fui procurar alguma coisa sobre Tableau, Power BI. Os próximos os próximos vídeos que eu estava vendo eram exatamente de cursos de Power BI que falavam exatamente daquilo que eu precisava. E, cara, é incrível esse negócio. Eu acho que, assim, e isso é muito bom para quem faz análise de dados. Porque pensa o seguinte, se eu pego uma empresa, por exemplo, o Dev Club, eu quero saber, dentro do Dev Club, quem são as pessoas que procuram. Ali, uma pessoa que fez análise de dados, que estudou análise de dados, vai conseguir juntar essas informações de vários lugares, trazer para dentro de um dashboard ou para um relatório e mostrar para ti. Falar assim, se você for pagar um anúncio ali para uma pessoa de 10 a 17 anos que mora em tal cidade, é onde você vai ter mais efetividade. E é exatamente isso que o analista de dados trabalha, não só com os dados ali de empresa. Para se filtrar, as empresas... elas não trabalhavam tanto com dados. E olha só como que mudou as coisas. Antigamente, eu tenho uma empresa. Eu quero anunciar. O que a empresa fazia? Contratava mas colocava onde o anúncio? Ou no outdoor, jornal, um panfleteiro, ou se não, na televisão. Só que eu coloquei um anúncio meu no Jornal Nacional. Quem que assistiu esse anúncio? Você não vai saber. Com a análise de dados, hoje em dia, você consegue virar pro Facebook, pro Instagram, pro Google, pro YouTube e falar assim, eu quero que esse anúncio aqui, dessa caneca, ele apareça somente para homens de 25 a 30 anos que tenham interesse em canecas, que tenham interesse em café e que morem no estado de São Paulo, na cidade e tal. Meu, é incrível como você consegue... Tipo, é um sniper, né? Eu quero acertar aquele cara ali. Agora, no Jornal Nacional, se eu anuncio uma caneca... Vai ver homem, mulher, criança, uma pessoa mais idosa. Tipo assim, eu vou atirar pra tudo qualquer lado e torcer pra alguém que eu queira ser atingido. Fato. E assim, você vê que a maior parte dos anúncios hoje a gente vai ver em quem? Em redes sociais. Porque é mais assertivo, é exatamente isso. Eu gasto menos quando eu vou publicar um anúncio para que eu acerte mais. Gastando menos, eu acerto muito mais para as pessoas. Agora um tema polêmico. A área de análise de dados, como que ela foi impactada com a LGBT? Ela foi impactada positivamente, negativamente? Para quem não sabe, a LGBT é a Lei de Proteção de Dados. Então, antigamente as empresas poderiam pegar seus dados e fazer o que quiser, do jeito que quiser. Hoje em dia, principalmente, acho que essa onda começou na Europa, né, com mais força, né? Sim. Porque pra gente aqui no Brasil, o que aconteceu muito é que a gente teve que descaracterizar muitos dados que a gente tinha. Então, pensa, tudo que é dado que poderia remeter à pessoa, ele teve que ser descaracterizado. Se eu tenho um relatório ou uma visualização, alguma análise que eu tenha, que eu uso, por exemplo, o CPF da pessoa, aquilo não pode ser mais um CPF, mas tem que ser um número fictício. Ele pode ser um número fictício, desde que não me leve direto à pessoa. Porque eu não posso linkar... Mas eu não posso, por exemplo, virar e falar assim, mas eu quero saber quem são essas mulheres. Isso, exato. Você pode saber o quê? Dados que não me remetem à pessoa especificamente. Eu posso saber o sexo, eu posso saber onde ela mora, mas eu não posso saber quem é a pessoa especificamente. Então, a lei ela veio exatamente para quê? Para que a gente não exponha os nossos dados e por quê? Para que a gente cada vez mais tenha essa abertura de exposição dos nossos dados, né? Por exemplo, dentro do Facebook, a gente estava falando, dentro do Instagram, é muito fácil que nossos dados sejam expostos. Então, a lei veio para que a gente consiga regulamentar aquilo que é exposto daquilo que a gente tem. Quer dizer que não vai ser exposto? Não quer dizer. Toda vez que você entra num site lá, ele vai falar assim, vamos usar seus dados. Você vai lá concordar ou não. E aí, quando você concorda, eles vão utilizar seus dados para quê? Para fazer esse tipo de análise. Não, só que eles não podem nomear, que foi o Gustavo que entrou naquela página, naquela hora, aquele negócio. Eles vão falar, foi um homem de 30 e poucos anos que entrou em tal horário de tal cidade. Entendi.
protege mais a pessoa física, mas ao mesmo tempo as empresas conseguem ainda ter a inteligência de negócio, de saber quem é quem, no sentido de perfil consumidor, principalmente, Exato. que é o que as empresas querem, né? É porque você imagina que se não pudesse nem usar isso, a gente não ia ter análise de dados de jeito nenhum. Então, Eu vejo a Apple num movimento muito forte de blindar cada vez mais os clientes e não soltar mais nenhum tipo de dado, sabe? Não sei até que ponto isso é positivo, porque... não sei, às vezes é interessante pro cliente também. Às vezes você fica falando, mas eu não quero que use meus dados de jeito nenhum. Tal. Mas eu tenho certeza que já apareceu um anúncio que você clicou e você comprou alguma coisa que te fez bem. Ou você assistiu um anúncio de um treinamento, de um curso que você assistiu e falou, caramba, era isso aqui que eu tava precisando. Então, propaganda nem sempre é ruim. não. Eu não sei se é geral ou se é só o brasileiro, mas o brasileiro ele tem um preconceito muito grande com o vendedor. Tipo assim, o brasileiro vê alguém vendendo alguma coisa, ele já trata essa pessoa como um vilão. Cara, não sei por que brasileiro tem isso, mas, poxa, se não tiver vendedor, você vai comprar o quê? Exato. Imagina se não tivesse supermercado, minha cara. Você ia fazer o quê? Você ia plantar alface no seu quintal? Então, o brasileiro tem muito esse negócio, sabe? Negócio, eu não quero que venda pra mim. Eu não quero ver anúncio. Fulano de tal só quer vender. Cara, é o emprego dele, caramba. Exato. Imagina se não tivesse vendedor, a gente não ia ter nada aqui. Então, Não. e assim, é importante, né, que a gente... eu sou da mesma opinião. Putz, eu preciso que os dados... algum tipo de dado ele seja exposto para que eu tenha. Mercado Livre, quando você abre lá, tem as coisas, parece que ele sabe que você quer comprar, o que você está precisando. Sim. Ou dentro do Instagram. Então, assim, uma certa exposição de dados é bom para que a gente tenha mais assertividade. E, lógico, o que para a gente é importante? É que a gente consiga fazer as coisas mais rápido. E como é que a gente consegue fazer as coisas mais rápido? Mostrando o que a gente precisa. E os dados ajudam exatamente nisso. Quanto mais, lógico, eu não vou querer que meu nome esteja lá dentro, que eles abrem para todo mundo o nome, mas que eu gostaria, que normalmente eu vou e compro um certo produto, isso é interessante que eu tenho. Porque esses produtos vão aparecer mais vezes, né? Isso mesmo. E estavam me contando aí que pra galera que quer entrar nesse mercado vai ter uma novidade logo logo. O que vai acontecer? Conta aí pra mim. Cara, vai ter uma novidade muito, mas muito boa. Eu acho que, assim, para revolucionar de verdade o ensino dessa área. Acho que a gente vai fazer coisas extraordinárias. Olha, quem me segue no Instagram... Tanto do front-end quanto do back-end, com muito mais coisa ali no meio, para ajudar as pessoas o quanto, cada vez mais, alcançar o objetivo ali de começar uma carreira com 5, 10, 15 mil reais de salário ali, porque, cara, dá para chegar, hein? Dá para chegar. E, treta, análise de dados ou programação web? Para mim, análise de dados. Por quê? Tem que provar. Para eu colocar um dado na mão de uma pessoa que precisa daquele dado é sensacional. Então, pensa o seguinte. Imagina que eu vou te dar um dado ali e falar, Rodolfo, seguinte, a gente vai olhar para o curso e esse é o nosso público-alvo. Cara, eu consegui te dar mais resultado com um dado que eu te dei, é muito bom. Mas, assim, lógico, eu sou suspeito. Eu sou formado nisso, estudo e trabalho nisso faz muito tempo. Mas eu acho que, para mim, a análise de dados está em primeiro lugar. Tá bom. Para mim é programação. Então, eu acho que é muito questão de gosto, sabe? Sim. Eu acho que tudo tem oportunidade. Eu acho que eu queria que a galera entendesse é que dentro do mercado de tecnologia não tem melhor nem pior. Cada um tem seu mercado e tudo relacionado com tecnologia tá dando dinheiro. E não é que eu tô falando isso. É só você olhar. A gente tá todo dia com o celular na mão, computador, tudo é um sistema, tudo é um site. Só que você me falou uma coisa interessante que acontece no mundo da programação. Exemplo, o Brasil tá precisando de mais 1.000 engenheiros. O que acontece? As pessoas vão lá, entra na faculdade de engenharia, vai lá, estuda engenharia, se forma e é contratado. Mercado de tecnologia, eu não sei por quê, mas o ensino superior, ele não está acompanhando. Então, por exemplo, eu quero virar analista de dados. Você mesmo falou, você não começou sem faculdade. Não tem uma faculdade de analista de dados que o cara vai lá, vai fazer 2, 3 anos de faculdade e vai sair empregado. Então, o que acontece? Como que eu viro analista de dados? Eu tenho que fazer um curso livre, um curso na internet, os chamados cursos livres, né? Sim. Que não é uma graduação. E parece que a galera ainda não entendeu isso e eles ainda ficam batendo na porta da faculdade e aí fica as empresas precisando de profissionais
e um monte de gente com diploma na mão, e a empresa não quer aquele profissional porque aquele profissional tem diploma, mas não sabe, e aí fica faltando vaga. Por isso que o mercado de programação, de análise de dados, tudo que está relacionado à tecnologia é um mar azul para se nadar. Sim. A pessoa que dedicar tempo e esforço vai colher resultados. Você pensa o seguinte, né? Assim como a parte de dados, as empresas elas não precisam de um profissional daqui a 3 anos, elas precisam de um profissional agora. E o curso livre ele ajuda a gente muito nisso, né? Porque a gente consiga alcançar o objetivo de conhecer uma ferramenta, saber em pouco tempo. Então, num tempo muito menos reduzido, lógico, que uma faculdade, do que 3 anos. Pô, eu consigo aprender uma ferramenta, por exemplo, de análise de dados em 3, 4 meses. Eu já estou apto para o mercado. Entendeu? Então, é fato de que a faculdade ela me traria No WhatsApp, o Google, em uma reunião, soltou que pela primeira vez na história, nas pesquisas do Google, nesse ano, teve mais pesquisas relacionadas a cursos, esses cursos livres, do que graduações. Ou seja, pela primeira vez, as pessoas no Brasil estão procurando mais cursos, por assim dizer, profissionalizantes, que é aquele curso que vai te ensinar uma profissão, que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho, vai te ajudar a evoluir no mercado de trabalho, do que procurando por graduações. Então, você vê que está mudando um pouco. Eu acho que se as faculdades não se mexerem, não começarem a se revolucionar, elas vão perder um mercado gigantesco. Porque o que eu acho que acontece? A faculdade também, acho que não é só o problema delas. Elas vivem uma situação diferente. Eu tenho o Dev Club. Todo ano eu regravo o Dev Club, cara. As tecnologias evoluem, ou a gente compra uma câmera melhor, um microfone novo, regrava, coloca novos projetos. Então, o Dev Club tem 3 anos, cara, e eu já regravei não sei quantas vezes. Tem módulos que eu já regravei 4 vezes em 3 anos. Uma faculdade não é assim. Se uma faculdade ela quer mudar uma matéria, são anos até ter aprovação do Ministério da Educação e Cultura. É tudo muito engessado, é um sistema engessado. Só que no mercado de tecnologia, 4 anos é uma eternidade. Você voltar 4 anos atrás, era tudo diferente. Então, ou seja, a faculdade ela começa a ensinar alguma coisa quando aquilo já está desatualizado, quando aquilo está velho. E aí você aprende uma coisa que o mercado não usa mais, você chega no mercado e toma na cabeça. Sim. Então, sim, é um sistema engessado, eu não sei de quem é a culpa, não quero culpar ninguém. Não estou falando que a faculdade não está nem aí para os alunos, mas eu acho que funciona para muitas profissões. Funciona. Porque, tipo assim, um médico, o rim é um rim, pulmão é um pulmão, não vai mudar isso em 4 anos. Não. Odontologia, outras áreas. Só que tecnologia, ela anda muito rápido e eu acho que as faculdades não entenderam ainda esse ritmo, não conseguiram ainda acompanhar esse ritmo. Sim, é bem isso. Eu penso o quanto a gente evoluiu em ferramenta. Eu sei que em desenvolvimento foi isso, na análise de dados, 4 anos. De 4 anos atrás, a gente não tinha metade das ferramentas que a gente tem hoje, a qualidade de dados que a gente tem hoje, o que dá para fazer com os dados que a gente... Com a evolução das ferramentas foram sensacionais. E, lógico, quantas faculdades a gente não vai entrar ali que você vai ver aquele vídeo? Claramente consegue, porque a gente consegue fazer exatamente o que você fez com o Dev Club. A cada evolução da tecnologia, a gente evolui o curso também. Porque isso é ótimo para quem está aprendendo. Porque sempre vai ter um conteúdo de primeira e sempre muito bem atualizado. É isso mesmo. Então, vamos ver, né, como que vai ser os movimentos do mercado. Mas o meu conselho para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, é o seguinte: você não tem que depender de ninguém. Hoje a gente está num mundo tecnológico que trouxe o quê? A igualdade. Antigamente, eu lembro que meu pai me conta que quando meu pai era criança, quem terminava o ensino médio era tipo um doutor. Para fazer faculdade, era tipo muito... Não existia faculdade pública, era muito caro. Então era algo acessível para poucas pessoas. Ou seja, o conhecimento, ele ficava trancado ali só com quem tinha muito dinheiro. Hoje o conhecimento, ele é público. Você chegou no YouTube, você digita lá o que você quer aprender, você aprende. O único problema é que essa geração tem tanto conhecimento que parece que ficou preguiçosa. Eles não usam esse privilégio que ele tem. Mas a pessoa que busca esse conhecimento... Cara, o meu canal do YouTube aqui tem, acho que, sei lá, a última vez que eu vi tinha 300 e poucos vídeos, cara. É uma graduação de graça.
E precisa ter o quê? Força de vontade, porque, assim, conteúdo tem de monte. Quantas pessoas eu não vi que fizeram carreiras extraordinárias com conteúdos de YouTube? Por quê? Porque tiveram a disposição, tiveram a vontade de pegar e ir para frente e ir lá e falar assim, ó, é o seguinte, eu quero fazer isso direito e eu vou fazer isso com aquilo que eu tenho. Então, meu, quem quer de verdade consegue cada coisa que a gente não consegue nem aqui. É verdade. Gustavão, mas eu queria que você deixasse um conselho aí pra galera que... Eu queria 2 conselhos. Primeiro, aquela pessoa que já tá ali ciscando na análise de dados, já sabe que essa é a área dela, eu queria que você desse um conselho pra essa pessoa que já começou aí, como que ela engrena nessa área? A primeira coisa que eu iria ver ou pesquisar ali é qual é a ferramenta que eu quero visualizar. Qual é o ferramental, por exemplo, se eu quero fazer isso dentro de uma empresa. Vamos dizer que eu estou em uma empresa, eu quero começar a crescer, eu sei que tem um mercadinho ali, tem um caminho que eu possa ciscar ali, que é a análise de dados, começar a analisar. Então, a primeira coisa que eu vou olhar, qual é a ferramenta que eu posso ver? Se a pessoa não sabe, eu começaria com Power BI. Uma ferramenta que ela é simples, ela é fácil de mexer e grátis. A gente consegue instalar na nossa máquina hoje e começar a aprender. Então, começar a olhar a ferramenta, começar a aprender. Vídeo no YouTube é a melhor coisa que a gente tem. Logo mais a gente vai começar a lançar uns vídeos bem legais aí para o pessoal começar a aprender. Mas vídeo no YouTube, começa a procurar um pouquinho em comunidade, pega uma base de dados qualquer na internet ali, que tem de base de dados ali para a gente trabalhar, coloca dentro da ferramenta, começa a mexer um pouquinho, não é difícil. Para qualquer pessoa que já teve um pequeno de contato ali com o Excel, já consegue colocar na ferramenta, já fazer um gráfico ou outro. A própria ferramenta tem várias formas de ajudar a pessoa a montar as primeiras visualizações. Então, começar ali com uma ferramenta, colocar os dados que precisa. Quantas pessoas já não vi que fizeram isso? Pessoas que, por exemplo, engenheiro, que a gente está falando de engenharia, o engenheiro, esses dias veio falar para mim, cara, eu preciso montar um dashboard para colocar dentro para mostrar ali a quantidade de vendas da minha equipe de engenharia. Como é que eu faço? Falei, dá uma olhada em Power BI, pega esses vídeos aqui no YouTube e começa a dar uma olhada. Deu 2 semanas, o cara já estava mostrando para a empresa inteira um dashboard de todas as vendas que ele fez e que a equipe fez. Então, assim, se eu posso dar um conselho hoje começa por uma coisa, mesmo que seja básico, você não precisa saber muita coisa. Precisa pegar e começar a mexer. Segundo conselho, o cara que já está ali no primeiro emprego, segundo emprego, qual que é o conselho de carreira, envolvendo carreira, também ciscando um pouco ali nas soft skills? O que você recomenda para essa pessoa? Se especializar em SQL, se especializar em Python, se especializar um pouquinho no back-end, no fluxo, no processo como um todo, acabam tendo mais destaque no mercado e conseguem mais empregos. Então, eu fiz isso no meu terceiro emprego, comecei a falar assim, eu vou começar a olhar, a desbrandar um pouquinho o processo como um todo. Então, eu fui no processo como um todo. Legal, cara. Brigadão, estamos ansiosos. Mês de janeiro vamos ter já vídeos no YouTube, análise de dados. Sim. E aqui em casa dormindo. Com certeza. Gustavão, obrigado, hein, brother? Tamo junto. Vocês já sabem, toda segunda-feira temos o nosso podcast aqui. Queria que vocês comentassem aqui quem vocês querem que eu traga de convidados, que tipo de assuntos abordar. Não se esqueça de se inscrever no canal, você tá me assistindo pelas plataformas aí, Spotify, Apple Podcast. Corre lá no YouTube, se inscreva no canal. Tamo junto, é só o começo. Valeu, falou, galera.